Paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem está falando é o pastor Adrian, e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito simples, que é ensinando a vocês a pregar sobre Jó. Uma história muito fácil, muito simples da Bíblia. Acho que é uma das histórias mais fáceis de você pregar em cima. Então, antes de mais nada, deixa o like, compartilha, comenta, vão ajudar o canal a crescer, vai ajudar a espalhar o Evangelho ao mundo, tá? Porque essa é a ordem que Deus nos deu. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Então deixa o like, comenta, compartilha, porque isso fará o canal crescer e levar palavras a mais pessoas que necessitam dela. Então vem comigo que eu já vou te ensinar a pregar sobre a história de Jó, uma história muito fácil. Primeira coisa que você precisa ter para conseguir pregar a sua primeira pregação é a presença de Deus na sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Ore, jejue. Quando vocês forem pregar, sempre ora, sempre busca, jejua, porque com o Espírito Santo ele vai te dar o discernimento, ele vai te dar a palavra. Com o Espírito Santo de Deus vocês vão precisar somente crer e entender que você só necessita dele, só necessita de Deus. Então orem, jejuem. Se for a sua primeira pregação, se consagra mais, jejue mais, ore e busque conhecimento, que é a palavra de Deus. Busquem entendimento. Oração e conhecimento é a chave para você conseguir pregar. Amém? Hoje eu vou ensinar vocês a pregar sobre o livro de Jó, que é um livro muito fácil, é um livro muito facinho de vocês entenderem. E hoje eu vou ajudar vocês para vocês conseguirem fazer sua primeira pregação com sucesso. Amém? E para vocês pregarem sobre Jó, vou ensinar para vocês uma técnica que é simples, fácil e vai deixar a sua pregação um pouco mais comprida. Porque quando eu fui pregar a primeira vez, eu tive um problema com o tempo. Eu pregava em 8 minutos, entende? Sendo que o pregador sempre tinha um tempo de 30, 40 minutos para você pregar. Esse é o maior medo de alguns pregadores, é o tempo. Eu, quando fui pregar a primeira vez, durei 8 minutos. Foi muito rápido, parecia uma oportunidade. Então eu vou te ensinar uma técnica para vocês que vai durar mais a sua pregação, você vai conseguir explicar mais, vocês vão aprender até mais, amém? Que é a técnica de versículo por versículo. Vocês vão ler um versículo e vai explicar o versículo que vocês leram. Claro, vocês estudando em casa, vocês não vão precisar toda hora estar olhando a Bíblia durante a pregação, mas é interessante vocês explicarem versículo por versículo, porque vocês vão ter um entendimento maior da história, vão durar mais a sua pregação e vai saber explicar melhor. Vocês têm que começar a sua pregação com uma introdução. Vão ler, eu no caso sempre quando vou pregar sobre Jó, eu sempre escolho o capítulo 1, versículo 1, que explica quem Jó era, como ele era, o que ele era, que diz o seguinte, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Até aqui. Depois que você lê esse versículo, você fecha seus olhos, faz uma oração com o pessoal para que Deus tome conta do culto, tome conta da pregação, para que seja Deus falando no seu lugar, não a si mesmo, tá? Sempre faça uma oração, vocês vão se sentir melhor, vão ter mais confiança e o Espírito Santo vai tomar conta da pregação de vocês. Amém? O que você pode explicar desse capítulo 1, versículo 1? Jó, ele era um homem temente, reto a Deus, a qual era um homem digno, um homem puro, dizemos assim, né? E a vida de Jó podemos ver que ele teve certos tormentos, né? Que Deus permitiu que ele passasse por provas, que Deus permitiu que ele passasse por aquelas dificuldades, mas não porque Jó merecia, não porque Jó era pecador, não porque Jó tinha pecados, não porque Jó deu brecha, digamos assim, tá? Então o que vocês podem tirar desse primeiro versículo? Que Jó ele era um homem reto, íntegro, fiel aos mandamentos de Deus, mas mesmo assim Deus permitiu que ele fosse colocado em provas, mesmo assim Deus permitiu que ele passasse por dificuldades, que ele passasse por tormentos, que ele passasse por provas, que ele passasse por todo aquele processo que ele passou. Então o que você pode explicar para o povo? Muitas vezes a gente vem na igreja, a gente acha que só por a gente ser crente, a gente pensa que a gente está intocável, está, digamos assim, ileso das dificuldades, que estamos ileso das dificuldades, que estamos ileso das tormentas, que estamos ilesos das provas, das dificuldades que vêm contra a nossa vida. Não é assim. Deus nos ensina que o caminho para ir para o céu, ele é estreito e é espinhoso. Caminho largo é o do mundo. Então não pense que vocês virão para a igreja, não pense que vocês virão adorar a Deus e tudo vai continuar um mar de rosas. Não é assim. Cristão que é cristão passa por dificuldade. Cristão que é cristão passa por lutas, passa por provas. Muitas das vezes a gente vai para a igreja e acha que nada vai acontecer com a gente. Mentira!
É mentira. O pastor que fala para vocês que vocês vão viver um mar de rosa sendo cristão, ele está mentindo para vocês. Assim como Jó era temente a Deus, reto, fiel, seguiu os mandamentos de Deus, e ainda assim ele passou por provas, passou por dificuldades, por lutas na vida dele, assim somos nós, assim é com a gente. Isso você pode levar para o povo. Através de um versículo você percebe como é que dura a sua pregação, percebe como é que aumenta o tempo, como é que você consegue explicar bem certinho, explicativo. Depois que você leu esse primeiro versículo e explicou conforme eu falei aqui, você vai para o segundo versículo-chave, que é Jó capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: E num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também junto a ele Satanás. Versículo 7: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Olha para você ver que interessante. Muitas das vezes a gente não sabe que o inimigo ele está ao nosso redor. O inimigo ele passeia pela terra. Ele fica olhando cada passo que você dá. Então o que você pode levar para o povo da igreja que você está pregando? Não pense que o inimigo ele não está de olho naquilo que você faz. O inimigo ele sempre rodeia o mundo. O inimigo sempre rodeia a terra. E o inimigo ele fica observando cada brecha que a gente dá, cada brechinha. O inimigo ele não precisa de brecha grande, ele só precisa dar pequenas brechas. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente faz, fala, pensa ou deixa de fazer. A gente tem que tomar cuidado a todo momento, porque o inimigo ele é sujo e o inimigo ele é esperto. Ele espera apenas uma brechinha, apenas um deslize aqui, um desânimo ali, uma contendinha ali. É onde o inimigo entra e você nem percebe. Quando você vê, a sua vida está toda desandada por causa de uma brecha que vocês deram. Então tomem cuidado, porque Satanás ele rodeia e passeia pela terra, observando cada um de nós, porque o inimigo ele está pronto para derrubar a nossa vida, pronto para derrubar a nossa história. Então se a gente estiver em comunhão com Deus, Deus ele vai nos proteger, Deus ele vai nos guardar. O que muita gente não entende é que por fato de a gente ser crente, a gente ainda vai cair em prova sim, mas diferente do povo do mundo que permanece na prova, a gente passa pela prova com Jesus. A gente passa pela prova e sai. E quando a gente sai da prova, logo vem a vitória para a nossa vida. Então entenda que por mais que você seja crente, você ainda vai passar por lutas, vai passar por provas. Mas escute, você vai passar por elas. Você não vai permanecer nela, você vai passar. Então entenda isso. Para você que está aprendendo a pregar hoje, é importantíssimo você pegar os versículos, saber explicar como eu estou fazendo aqui. Amém? Então podemos ver aqui que Deus ele começou a conversar com Satanás e disse: Tu tem observado lá embaixo meu servo Jó, homem obediente, temente, reto? Satanás respondeu para Deus o seguinte: Vi sim, mas ele é assim porque ele tem boa família, bons animais, saúde, bons filhos. Me deixe tocar naquela vida dele, na saúde, no que ele gosta, para ver se ele não murmura e não vai blasfemar na tua face. E olha só para você ver o que Deus disse para Satanás no capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás então saiu da presença do Senhor. Olha para você ver. Deus permitiu que Satanás ele fosse até a terra para trocar nos bens que Jó tinha, para trocar em tudo que Jó tinha. Mas Deus não permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente começa a perder nossos bens materiais, começa a perder aquilo que Deus nos deu e a gente fica indignado. Mas Deus ele não permite que Satanás toque no ungido dele. Deus ele não permite que Satanás ele toque na vida de um ungido, de um escolhido. Então não se preocupe, não temas, porque quando Deus te protege, Ele cuida, Ele guarda você a todo momento. Amém? Aqui nessa frente podemos ver que as notícias ruins não paravam de chegar até Jó. No versículo 13 diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram também aos moços, feriram ao fio de sua espada, eu só escapei para trazer-te a nova. Então podemos ver que as juntas de bois e juntas de jumentas de Jó estavam todas pastando num dia normal, até que veio uma pessoa para roubar os animais que Jó tinha, para roubar tudo quanto Jó tinha. O inimigo começou a agir na vida de Jó, roubando os bens materiais, achando que Jó ia blasfemar contra Deus simplesmente por perder os seus bens.
Mas o que muitos não entendem é que o coração de Jó não estava ligado nos bens materiais. O coração de Jó não estava ligado nas coisas que ele tinha. O coração de Jó estava ligado em Deus, aonde ele não poderia perder. Porque se você tem uma aliança com Deus, você pode perder tudo. Você pode perder seus bens materiais, pode perder tudo que você tem. Mas se você não perder a presença de Deus, você não perdeu nada. Porque o seu maior tesouro não é aqui na terra. O seu maior tesouro está nos céus, junto a Jesus Cristo. Amém? Mas eu creio que a notícia mais ruim para Jó, a notícia mais difícil para Jó, não foi de perder seus bens materiais, não foi de perder seus jumentos, seus bois, suas ovelhas, nada disso. A notícia mais ruim que Jó teve foi no versículo 18, que diz o seguinte: Estando ainda, está falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento veio sobre o deserto, e dos 4 cantos da casa caiu sobre os jovens, e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Nesse versículo conta que os 10 filhos de Jó, 7 homens, 3 mulheres, estavam comendo e bebendo vinho numa casa do primogênito, até que veio um vento do deserto e derrubou a casa onde os 10 filhos de Jó almoçavam. E quando Jó, ouvindo aquela notícia, ele não suportou, ele não aguentou. Ele foi, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e se prostrou no chão a adorar e a louvar a Deus. Percebemos aqui então que a diferença de Jó para o povo de hoje é que em vez dele murmurar, em vez dele reclamar, como muitos fazem, ele começou a adorar, ele começou a clamar a Deus. O único que pode socorrer a vida dele é Deus. Ele fez o correto e o certo. Muitas das vezes, quando a gente passa por dificuldades, passa por prova, a primeira coisa que a gente quer fazer é se afastar da casa de Deus, é se afastar da presença do Senhor. O maior erro que a gente pode cometer é como deixar a nossa casa pegando fogo e, em vez de ligar para o bombeiro, a gente entra no meio do fogo. Não faça isso. Vocês precisam, na dificuldade, na prova, na luta, em vez de se afastar de Jesus, se apegue mais a Ele, porque Ele é o único que pode te ajudar a passar pela prova. Ele é o único que pode te ajudar a passar pela dificuldade. E assim fez Jó, onde ele falou uma das frases mais bonitas da Bíblia: se eu vim nu do ventre da minha mãe, nu também eu posso voltar. Se Deus me deu tudo que eu tinha, Deus é fiel para tocar e tirar. E Ele não vai deixar de ser Deus por isso não. E isso que muitas pessoas não entendem. Muitas vezes a pessoa ela pensa que tudo que ela tem é dela. Muitas vezes as pessoas pensam que os bens materiais que ela tem, que os filhos que ela tem, que tudo que ela tem é dela. Errado. O que você tem é de Deus. Aquilo que Deus te deu não é só seu, também é de Deus. E se foi Ele quem te deu, Ele pode tirar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome dEle. É assim que devemos reagir durante as provas, gente. É assim que a gente deve reagir durante as dificuldades. Evita reclamar, evita murmurar. Quando você reclama, você só se retrai, você só atrasa a sua vida, você só volta. Agora, quando na dificuldade você começa a clamar, começa a buscar, começa a glorificar o nome do Senhor, você começa a passar pela prova, começa a passar pela dificuldade e sair dela, adorando o nome do Senhor. Mas quando você reclama, você começa a dar a volta no deserto e não consegue mais sair. Então pare de reclamar e comece a adorar como fez Jó. Mais para frente a Bíblia vai relatar que veio de Jó questionando a ele: Jó, perdemos nossos animais, perdemos nossos filhos, nossa família, amaldiçoe esse seu Deus aí e morre. Mas Jó olhou para ela e falou o seguinte: mulher, tu falas como uma louca. Se Deus deu tudo o que tinha, Deus tem autoridade de tocar e tirar, fazer o que Ele quiser. Deus nos deu, Deus tomou. Se aceitamos também as coisas boas de Deus, por que não podemos aceitar as ruins? É isso que Jó falou para a mulher dele. Jó, ele sabia que tudo que ele tinha era de Deus e Deus podia tomar a qualquer momento, e ele não reclamou em nenhum momento, ele não murmurou em nenhum momento. Isso fez que o coração de Deus se enchesse de orgulho de Jó. Isso fez que Deus olhasse para Jó com um olhar de orgulho. Ele se orgulhou daquela vida. Muitas pessoas aqui, como eu, como todo mundo da igreja, queria que Deus se orgulhasse de nós. Mas para Deus se orgulhar de nós temos que parar com fofoca. Para Deus se orgulhar de nós, temos que parar com picuinhas, conversas, com reclamação, com blasfema. Teremos que parar com fuxico. Temos que parar, muitas das vezes, com muitas coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Com muitas coisas que não agradam ao Espírito Santo. Para Deus se agradar de nossas vidas, temos que, em vez de reclamar durante a prova, temos que adorar.
E a Bíblia vai relatar mais pra frente que Deus restituiu tudo na vida de Jó. Tudo que Jó perdeu, Deus deu 10 vezes mais em dobro para ele. Deus multiplicou os bens, Deus deu mais 10 filhos para Jó. Deus devolveu tudo que ele perdeu em dobro. Tudo que ele perdeu. E assim ele pode fazer com cada um de vocês. Basta apenas parar de reclamar na prova. Basta apenas parar de abrir sua boca para reclamar e abrir sua boca apenas para glorificar Ele. Durante a prova, Deus não quer que vocês reclamem. Durante a prova, Deus quer que você glorifique e exalte o nome dEle. Pois só assim, pois só adorando o nome dEle é que vocês vão conseguir sair da prova. E quando vocês saem da prova, logo em seguida já vem a vitória. Amém? Meus queridos irmãos, essa foi a explicação de hoje, essa foi a história de hoje. Peço que para aqueles que gostaram do ensinamento, peço para aqueles que gostaram do vídeo, possa curtir, possa comentar, compartilhar e ajudar a espalhar o Evangelho de Deus. E também se inscreve no canal para ajudar a gente, para ajudar a crescer e espalhar o Evangelho de Deus. Amém? Não esqueça de curtir, comenta, compartilha e se inscreve no canal. A paz do Senhor a todos. Amém.